Olá, meninos e meninas, sejam bem-vindos ao canal Vips Crochê e outros artesanatos. Na aula de hoje, vamos aprender a fazer esse conjunto vazado. E para isso, vamos precisar de agulha de crochê número 1,25, outra agulha para me ajudar a esconder os fiozinhos, a 0,6, mais fininha, a linha da sua preferência, mas eu gosto de trabalhar com a Cleia, então eu vou usar a Cleia na cor branca, a Tex é 151, e a cor dela aqui no rótulo é 8001. A tesoura, agulha e fio de costura na mesma cor que a sua linha, e botão 5 milímetros também na cor branca. Eu vou começar fazendo meu nozinho inicial. E vou fazer 40 correntinhas. 1, 2, 19, 40. Eu vou fazer mais uma correntinha e vou vir na terceira correntinha fazendo ponto baixo. Então, 1, 2, na terceira correntinha eu entro e vou fazer ponto baixo até o fim da carreira. Então, vou fazer o ponto baixo até chegar aqui na minha última correntinha. E é para continuar com 40 pontos baixos. As duas correntinhas que ficou aqui no início também equivale a um ponto baixo. Terminei a minha carreira, estou com meus 40 pontos baixos. E agora a gente vai subir a carreira. Você sobe da forma que você achar melhor, do jeito que você normalmente sobe. Eu gosto de subir aqui direto fazendo ponto baixo. Então, eu vou fazer mais essa carreira somente de ponto baixo. E eu vou fazer assim por mais 6 carreiras. Então, eu fiz a primeira, a segunda, quando eu terminar essa aqui, eu vou fazer mais 6. Eu preciso ter um total de 8 carreiras em ponto baixo. Então, aqui eu ainda tô fazendo a segunda, eu preciso de mais 6 carreiras depois dessa. Então, aqui eu vou terminar as minhas carreiras e eu volto quando eu finalizar a minha 8ª carreira. Aqui eu terminei minhas 8 carreiras com 40 pontos baixos. Ele ficou assim. Agora, eu vou virar. Vou fazer 4 pontos baixos, ó. 1, 2, 3, 4. Agora, no próximo ponto, eu vou fazer um aumento. E essa carreira vai ser assim: 4 pontos baixos e um aumento também em ponto baixo. Fiz 1, 2, 3, 4, no próximo, um aumento. Então, eu vou fazer assim até chegar ao fim. E a próxima carreira eu vou fazer somente em ponto alto. Em ponto alto não, somente em ponto baixo. Toda ela em ponto baixo. Então, eu vou finalizar aqui essa carreira fazendo 4 pontos baixos, um aumento. E a próxima carreira, toda ela somente em ponto baixo. Aqui, eu terminei a carreira ainda com aumento, só para mostrar para vocês que o meu último pontinho aqui, ele vai ser com o aumento, tá? Ele vai finalizar com o último ponto sendo o aumento. E agora, eu vou virar e fazer aquela carreira somente em ponto baixo. Aí, aqui é ponto baixo sobre ponto baixo, até chegar ao final. Então, aqui sem segredo. Então,
Aqui eu terminei aquela carreira somente com pontos baixos. Agora eu vou virar novamente meu trabalho e vou fazer 18 pontos baixos. Então, 1, 17, 18. Vou dar uma laçada na agulha, vou pular 2 pontos de base, 1, 2, no terceiro eu entro e vou fazer 10 pontos altos no mesmo lugar. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Vou pular 2 pontos, vou puxar ali aqui um pouquinho, vou pular 2 pontos de novo, 1, 2, no terceiro, eu entro, puxo como se fosse prender com um ponto baixo, mas não finaliza, e eu vou fazer uma diminuição direto aqui. Então, vendo puxei e não finalizei o ponto baixo, vendo o próximo ponto, puxo de novo, fico com 3 laçadinhas na agulha e tiro as 3 de uma única vez. Dou a laçada na agulha, pulo 2 pontos na base de novo, venho no terceiro e vou colocar 10 pontos altos novamente. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Vou pular 2 pontos na base, no terceiro eu prendo com ponto baixo. E agora eu vou finalizar com os 18 pontos baixos pra cá. Aqui eu terminei, então, os 18 pontos baixos que ficou aqui. Agora, a gente vai continuar fazendo para deixar essa parte do peito um pouquinho maior. Então, eu vou virar meu trabalho, vou fazer ponto baixo em cima de ponto baixo. E a hora que eu chegar no ponto alto, começo a fazer ponto alto. Então, aqui nos 18 pontos baixos, vai permanecer 18 pontos baixos. Aqui cheguei no meu último ponto baixo. Então, fiz os 18 pontos baixos, venho no próximo e já começo a fazer o ponto alto. Então, fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. O 10º ponto está bem aqui, ó, nessa bolinha que ficou. Aqui tá o último ponto alto, o ponto baixo que foi com a diminuição e o primeiro ponto alto. Eu não vou fazer no último, eu vou fazer só 9 pontos altos, vou pular esse, venho direto no ponto baixo, prendo com ponto baixo de novo, pulo o primeiro, vou lá pro segundo. Vou fazer 9 pontos altos de novo.
Fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. E volto a fazer os pontos baixos, os 18 pontos baixos aqui do final. Ó, nossa blusinha tá ficando assim. E agora, basicamente, eu vou repetir essa última carreira, mas sem pular o ponto aqui no meio do peito. Eu vou fazer os 18 pontos baixos, vou vir fazer os 9 pontos altos, o ponto baixo no meio, 9 pontos altos de novo e 18 pontos baixos. Então, essa carreira, bem dizer, ela repete a outra. Então, essa aqui vai ser só uma carreira de repetição, como eu falei. Vai ficar 18 pontos baixos, 9 pontos altos, um ponto baixo aqui no meio, 9 pontos altos de novo e 18 pontos baixos. A nossa blusinha já tá com 3 carreiras de ponto alto aqui na parte do peito. Agora, nessa próxima carreira, eu vou fazendo um pouquinho de diminuição, só para ele dar mais certinho essa curvatura no peito. Então, nos 18 pontos baixos, vai continuar. Fazer aqueles 18 pontos baixos aqui. E a hora que eu chegar ali na parte do peito, eu já começo com uma diminuição. Terminei ali meu último ponto baixo dos 18. Agora, no próximo ponto alto, eu vou fazer tudo em ponto baixo ainda, tá? Então, essa diminuição vai ser em ponto baixo. Ah, peraí que eu não mostrei, né? Entro, puxo como se fosse fazer um ponto baixo, mas aguardo na agulha. Vou no próximo ponto, puxo outra laçada, ficou com 3 pontos. Dou uma laçada e tiro os 3. Vou fazer mais um ponto baixo, 2 pontos baixos. No próximo, outra diminuição. E aqui, fiz 1, 2 e 3 no meio. Então, vou fazer mais um, 2 e a diminuição. Um, dois e diminuição. Mais um,
Aqui já não vou fazer diminuição, porque deu 1, 2 e acabou também. Então, aqui eu só vou terminar de fazer ponto baixo até chegar lá no final. Aí, só pra mostrar, ó, nosso ponto ficou assim. Porque a hora que a gente encaixa pra dar a volta na Barbie, ela já tá com a parte do peito bem definido. Porque o que que nossa blusinha é? Ela é uma blusinha tomara que caia, porque as manguinhas que eu vou fazer, eu vou costurar aqui por fora. Então, ela tem que ficar bem desenhadinha a parte do busto dela. Então, aqui eu vou terminar de fazer os pontos baixos, já faço uma correntinha e já venho dando o acabamento na lateral e aqui na parte de baixo. Eu volto para mostrar para vocês a hora que eu chegar aqui para fazer a casinha do botão. Então, aqui eu já terminei a lateral, fazendo em ponto baixo, essa parte aqui de baixo, e agora eu vou fazer a parte das casinhas do botão. Então, aqui eu já... Eu parei, tinha parado aqui. Aqui foi o meu último pontinho da parte de trás da correntinha lá do início do trabalho. Então, aqui eu vou pegar aqui mais ou menos no meio das carreiras, começando a fazer a lateral aqui, ó. Então, eu vou fazer 4 correntinhas, 3, 4, e vou... Opa, eu vou pular todo esse grupinho aqui, ó. Eu vou lá pro meio da outra, o outro conjuntinho. Conjuntinho que eu falo é porque como ele faz esses desenhos aqui, ó, a cada 2 carreiras, ele faz esse desenho, ó. Aqui tem uma, aqui tem outra, mas ela faz um risco aqui, um risco aqui, um risco aqui. Então, eu sempre digo que é como se fosse uma carreira só, eu chamo de grupinho. Mas, ó, eu venho e vou tentando distribuir os pontos baixos da melhor forma. E aqui, faltando teoricamente 3 grupinhos, eu vou fazer 4 correntinhas de novo. Vou pular esse grupinho, vou vir pra metade do próximo e prender com ponto baixo e finalizar com ponto baixíssimo aqui no primeiro pontinho baixo da carreira aqui da parte de cima. Ó, então, ficou uma entrada para 2 botões. Vou fazer mais uma correntinha e vou cortar. Então, aqui eu já cortei, já aproveito e venho escondendo os meus fiozinhos. Então, aqui peguei a minha agulha 0,6 para me ajudar a ir entrando por meio dos pontos e escondendo esse fiozinho. Então, eu vou fazer isso em todos os... Esse fiozinho aqui e esse. Vou cortar o excesso rente, né? E aí eu já volto para ensinar a fazer as manguinhas. Então, agora a gente vai começar a fazer a manga. Eu vou deixar um pedaço de fio para eu poder costurar a ponta no topzinho. Então, eu vou deixar um tantinho, não precisa ser muita coisa, você vai precisar só fazer alguns pontos baixos para segurar. Então, né, creio que isso aqui já tá bom. Acho que deve ter uns 15 centímetros de fio. Então, vou fazer meu nozinho inicial aqui e vou fazer 16 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Já vou fechar as correntinhas em um círculo. Fecho com ponto baixíssimo. E agora, eu vou subir 2 correntinhas, que é equivalente a um ponto baixo. E vou começar a fazer ponto baixo por toda a carreira. Deixa eu puxar esse fiozinho pra cá. Eu vou puxar por toda, vou fazer por toda a volta o ponto baixo. Ó, terminei minha voltinha. Pra eu começar a próxima carreira, eu vou subir 2 correntinhas. Só que, em vez de continuar fazendo pra cá, eu quero que ela tenha esse mesmo desenho que tem aqui, daqueles risquinhos que eu falei. E ele só fica desse jeito se eu fizer uma carreira desse jeito e a próxima carreira eu virando o trabalho. Então, para que ele fique, ó, fiz as 2 correntinhas e o que eu vou fazer? Vou virar o trabalho e vou fazer por dentro. Aqui a segunda correntinha até não é tão ruim de fazer, mas a gente vai fazer 6 carreiras desse jeito. E lá pela 6ª carreira já fica um pouquinho ruim de fazer, porque você já tem mais. Tem mais trabalho já aqui, né? Tipo, ele já tá mais comprido. Mas dá pra fazer bem tranquilinho, só tem que prestar atenção pra não pular nenhum ponto. Então, aqui eu vou fazer nessa parte de dentro, assim, desse jeito, até chegar lá ao final. A hora que eu chegar aqui, prendo com ponto baixíssimo na segunda correntinha, faço 2 correntinhas e faço a parte do lado de fora. Então, vou fazer lado de fora, lado de dentro, de fora, de dentro e de fora, de dentro, porque eu preciso de 6 carreiras. Então, a hora que eu terminar aqui as minhas 6 carreiras, eu volto pra mostrar como tá ficando. Ó, fiz as minhas 6 carreiras, ela ficou assim. Pelos grupinhos, ela fica com um total de 3 grupinhos. Agora, o que que eu vou fazer? 5 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5. Vou voltar meu trabalho pro lado correto. Vou pular uma correntinha. Não, vou pular um ponto na base. No próximo, eu prendo com ponto baixo. Fazer 5 correntinhas de novo. 3, 4, 5. Pulo um e faço no próximo. 2, 3, 4, 5. E eu vou fazer assim até chegar ali ao final. 2, 3, 4, 5. O que eu falo que, como é muito pequenininho, ó, toda hora eu tenho que desdobrar e dobrar de novo pra eu conseguir tá vendo os pontos. Então, essa parte que eu digo que é meio chatinha, meio ruinzinha de fazer, mas só ter paciência. 1, 2, 3, 4, 5. Faz 1, 2, 3, 4, 5. Pula 1. E 1, 2, 3, 4, 5. E eu vou prender bem aqui no pezinho daquele primeiro que a gente fez. Prendo com ponto baixíssimo. Aqui eu vou fazer 1, 2, ó, fiz 2 pontos baixos por dentro da argola, né, dessa alça que ficou. E vou fazer 5 correntinhas. 4 e 5. Venho na próxima argolinha e
prendo com ponto baixo. 1, 2, 3, 4, 5 e prendo com ponto baixo. Agora, eu vou fazer só esse ponto. Eu não sei o nome dele, eu sempre chamei ele de ponto redinha. Então, ele vai ficar assim. Vou dar toda a volta prendendo pelas argolinhas. A hora que eu chegar aqui, prendo com ponto baixo, faço mais 5 correntinhas e prendo bem aqui no meu último ponto baixo. Aí, prendo com ponto baixo aqui, venho aqui dentro e faço 2 pontos baixos de novo, 5 correntinhas, e eu vou fazendo assim, para eu conseguir contar quantas carreiras tem e para que o trabalho não fique repuxado, por isso que eu tô colocando 2 pontos baixos aqui dentro. Então, você vai, ó, aqui eu tenho uma e a segunda carreira. Eu vou precisar de um total de 12 carreiras desse jeito. Aí, quando eu terminar as minhas 12 carreiras, eu volto para mostrar como está ficando o trabalho. Ó, terminei minhas 12 carreiras desse ponto redinha. Eu vou ver aqui assim, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, aqui já está certinho. Sempre fazendo daquela mesma forma, ó, onde fica aquelas minhas... os pontos baixos para subir a carreira, olha, fica bem aqui, ó. A hora que você puxa, você sempre vê a diferença. Mas se olhar rapidinho, ele fica bem sutil. Então, agora aqui, eu vou subir 2 correntinhas. E vou fazer um ponto baixo aqui no meio da alcinha. E um ponto baixo aqui no outro ponto baixo. No meio da alcinha. E no ponto baixo. E eu vou dar a volta inteira desse jeito. Vocês vão ver que ele vai diminuir todo esse balãozinho que formou. Aqui eu cheguei no meu último ponto. Agora, eu vou procurar as 2 correntinhas. Vou vir no topo da segunda correntinha e prender com ponto baixíssimo. Então, aqui, ó, a gente já deu uma diminuída de novo. Só que a minha primeira carreira de ponto baixo, ela não vai nem aparecer, porque ela é a carreira que tá diminuindo tudo. Então, eu vou subir 2 correntinhas e vou fazer mais uma carreira pro mesmo lado. Então, mais uma carreira de ponto baixo pra esse lado. E depois eu vou fazer mais 2 carreiras. A próxima carreira, a terceira carreira, depois dessa, aí eu subo as 2 correntinhas e faço pro outro lado. Porque eu preciso que ele faça esse detalhezinho aqui dos conjuntinhos, né? Então, pra ficar assim, ó, aqui na minha outra manguinha, ó. Aqui foi por onde eu comecei, onde eu deixei o fio pra costurar. E aqui é onde o finalzinho da minha manguinha. Ó, nessa carreira aqui, eu fiz ela indo pra lá, a próxima indo pra lá também, uma
pelo lado de dentro e a última carreira pelo lado de fora. Aqui vão ser 4 carreiras. Então, aqui eu tô fazendo ainda a segunda carreira, que vai pro mesmo sentido que a primeira. A terceira carreira eu faço por dentro e a quarta carreira pelo lado normal de fora e posso cortar meu fio. Então, aqui eu terminei as 2 manguinhas, já arrematei e já escondi o fiozinho aqui do pulso. Nesse pedaço, o que eu fiz foi já costurar os 2 botãozinhos. Então, já costurei, coloquei aqui na minha boneca, para que eu consiga ver mais ou menos a distância para eu poder costurar a manguinha. Então, aqui eu vou contar mais ou menos, acho que uns 4 pontos, a partir do primeiro ponto baixo aqui. 1, 2, 3, 4, ó. Bem aqui, ó. É onde eu começo a costurar uns 4, 5 pontos para as costas. Aqui também, ó. 1, 2, 3, 4. Uhum. Então, agora eu vou tirar da boneca. Vou pegar aqui onde eu tinha marcado. Vou pegar uma das manguinhas. Já prendi ali com um ponto. Não vou prender ainda. Ó, vou vir aqui. Ó, já tá marcado ali meu pontinho. Então, vou vir aqui. E prendi, passei a agulha pela manga. Coloquei ali no nosso quarto ponto e puxo. Agora, o que eu vou fazer é uma costurada com ponto baixo. Vou pegar aqui no outro ponto, um ponto baixo. Então, teoricamente, eu tenho 2, 3, 4, 5. Acho que eu vou colocar mais um, vou fazer com 6. Fiz o ponto, 6 pontos baixos, uma correntinha e puxo. Vou fazer a mesma coisa aqui do outro lado. Pegar, passar minha agulha, contar lá de novo que aqui não ficou marcado. 1, 2, 3, 4. Vou fazer, aqui desse lado, vou fazer os 6 pontos também.
Aqui já fiz os 6 pontos ali também. Agora eu só vou confirmar como que fica na Barbie e eu já volto pra mostrar. Então, a minha blusa ficou assim. Veja que aqueles 6 pontos que a gente costurou aqui na parte de baixo do braço ficou bem certinho. Já arrematei aqueles fiozinhos que sobraram. A nossa blusinha está pronta. Se você quiser, ó, eu aconselho na hora de prender o botão, sempre dar uma ajustada na Barbie, né, que você tiver em casa, porque dependendo da onde você colocar, se você coloca o botão bem na pontinha, creio eu que sirva na Barbie curve, na Barbie que tiver a parte do peito um pouquinho mais larga. Mas, se você colocar, que nem nessa aqui, nessa minha Barbie, ela ficou... Eu podia ter colocado o botão de cima um pouco mais pra cá, pra ele dar uma ajustada melhor aqui na parte do busto dela. Já o outro que eu fiz, eu tive que prender bem mais. Então, tipo, tudo vai depender do fio que você utilizar, né? Mas na hora de costurar o botão, pra você ter certeza, dá uma provadinha na Barbie. Mas não tem nada aqui que afete. É só reposicionar o botão. Então, ó, e a peça no branco com a calça jeans, eu acho a coisa mais linda do mundo, né? Mas na próxima aula a gente ainda vai aprender a fazer a calça, que é o conjuntinho desse topzinho. Então, se você gostou dessa aula, não esqueça de deixar o seu like. Se ainda não é inscrito no canal, por favor, se inscreva, ative o sininho de notificações para estar recebendo as novas aulas. Se você tiver alguma dúvida ou alguma sugestão, por favor, deixe nos comentários. Me siga pelas redes sociais, na @vipscrochê. E até a próxima aula. Tchau!